Fala pessoal, recentemente me pediram para contar algumas experiências de como eu já realizei negócios no passado e eu trouxe aqui uma experiência muito interessante. Eu já falei sobre isso com vocês algumas vezes, mas hoje eu vou contar mais detalhes de como eu abri a minha primeira loja. E quando eu digo a minha primeira loja, eu não estou falando da minha primeira loja virtual, tá? Estou falando da minha primeira loja física, né? Por que eu tomei essa decisão de abrir e como é que foi esse processo, né? Às vezes a gente acha que precisa de muitos recursos para poder iniciar, para poder dar o primeiro passo, para poder começar a fazer o negócio de fato. E quando eu criei minha primeira loja, eu não tinha nenhuma outra, né? Eu não tinha um negócio em si, caramba, agora vamos abrir uma loja. Não foi isso. Foi assim, isso aconteceu em 2005, já tem um bom tempo, né? Desde o ano anterior, né? Desde 2004, eu estava trabalhando já com suprimentos, eu estava trabalhando com cartuchos de impressora e eu trabalhava basicamente em casa, né? As pessoas me ligavam, né? Pedindo o cartucho XYZ ou dizendo que queria recarregar o cartucho XYZ e eu ia até o escritório da pessoa, até a casa, entregar ou pegar o cartucho dela para recarregar. Paralelo a isso, eu vendia também pela internet e acabava enviando cartuchos para outros lugares do Brasil. Aí nesse caso não tinha recarga, era só venda mesmo, né? Mas nos lugares próximos ali fazia muita recarga. E buscando por alternativas de fazer esse negócio crescer, né, eu sempre gostei do segmento de varejo. Sempre gostei do varejo, sempre gostei de vendas, sempre gostei de loja. E aqui no Rio tinha uma cultura, assim, nessa época, de shopping de informática. Shoppings de informática viraram febre na época. E eu estava sempre lá, né, comprando alguma coisa para poder entregar para os clientes, repondo estoque de alguma coisa. Ali estavam os meus principais fornecedores. E tinha um quiosque de cartucho que ficava na porta do shopping, né? E, cara, tinha um movimento grande. Sempre tinha gente ali recarregando cartucho e tal. E eu sempre ficava parado observando. Sempre tive cara de pau, galera. Se eu precisasse ficar parado em frente a uma loja durante um dia inteiro para contar quantas pessoas iam lá e compravam, eu fazia isso. Era o tipo de coisa que eu fazia direto. E eu já observava esse quiosque, né? Ele sempre tinha movimento ali, era bem interessante. E chegou um dia que eu fui lá no shopping e esse quiosque estava vazio. A loja não existia mais lá. Agora, por que fechou, eu não faço a mínima ideia. E aí eu falei, caraca, aquela loja fechou, cara. E se eu abrisse uma loja ali naquele lugar, né? Não tenho nenhuma experiência com isso, mas para que eu preciso de experiência para isso? Vamos tentar fazer. Aí procurei a administração do shopping, né? Descobri o preço do stand, achei o valor do aluguel um absurdo, mas pesquisei outros pontos no shopping e tal e acabei vendo que, apesar de caro, era aquele ali o preço mesmo, né? Não estava nada superfaturado, assim. Cara, fui para casa assim com um balde de água fria, né? Não imaginava que fosse tão caro o aluguel, mas chegando em casa eu comecei a fazer conta de quanto que eu precisava vender, né? Quanto que eu precisava fazer de recarga ou vender de cartucho por dia, para conseguir pagar aquele aluguel ali e ainda sobrar algum dinheiro para tirar pro labore, esse tipo de coisa. Essa análise, assim, durou mais ou menos, acho que uns 3 dias. E aí depois eu voltei lá, conversei com o corretor e falei que queria. Cara, eu quero alugar isso aqui. Eu quero. O que eu preciso? Aí ele me fez uma série de exigências lá na época. Acho que eu tinha 19 anos. Ele não queria, obviamente, alugar no meu nome. Então eu tive que pedir ajuda para poder alugar no nome de outras pessoas e tal. E ainda tinha que arrumar fiador. Foi bem difícil. Eu sei que depois de uns 3 ou 4 semanas eu consegui convencer as pessoas certas para poder fazer esse negócio, para poder me ajudar e doar o nome para poder fazer esse negócio acontecer. E quando a gente conseguiu assinar esse contrato, e eu estava já com aquela loja ali, putz, agora eu vou abrir aquele quiosque. Agora eu tinha uma outra missão. Olha, eu trabalho em casa atendendo demanda de pessoas que me procuram. Agora eu vou abrir uma loja. Eu preciso de estoque. Eu não tenho estoque para poder colocar nessa loja. E aí fiquei nesse paralelo aí, pensando nisso durante alguns dias, como é que eu ia resolver esse problema. Liguei para alguns fornecedores, não consegui crédito na época com ninguém. E tive a ideia de usar alguns recursos que eu tinha. Usei cartão de crédito, basicamente, usei limite de cheque especial e usei um pouco de dinheiro para poder comprar algumas mercadorias, comprar alguns equipamentos ali para a loja. Levei a minha máquina de cartucho, computador para a loja, levei o meu computador
E, cara, foi assim que eu comecei essa loja. Basicamente com dinheiro de cheque especial, basicamente com dinheiro de cartão de crédito e com coisas minhas mesmo que eu saí carregando para lá. No dia que eu inaugurei a loja, tinha uma máquina de recarga, tinha um computador do lado e tinha uma porrada de caixa vazia nas vitrines, não tinha nada para vender no stand, só dava para fazer recarga. Era só isso que dava para fazer. Mas, quando eu fiz o cálculo para fazer se aquele negócio ia me dar dinheiro, lembra que eu falei? Eu fiz o cálculo baseado em recarga. Quantas recargas eu preciso fazer para esse negócio me dar dinheiro? E lembra que eu ficava dias na porta dessa loja, olhando mais ou menos quantas recargas eles faziam? Pois é, eu sabia que ali eles faziam mais ou menos 20, 30 recargas por dia, e isso era muito mais até do que o suficiente para esse negócio se bancar. Então, foi um negócio arriscado que eu fiz? Foi, mas foi um risco muito calculado. Eu sabia que aquele negócio ia dar certo. Tinha que acontecer alguma coisa muito fora assim do padrão para aquilo ali dar errado. E na prática não foi diferente. No primeiro dia, no dia que eu abri o stand ali, eu lembro que já tinha faturado, cara, não vou lembrar assim, mas entre 400 e 500 reais mais ou menos. Já era um bom dinheiro, né? Já era um bom dinheiro em recarga. E na primeira semana eu lembro que eu cheguei a já conseguir grana para poder pagar o cartão e pagar o limite do cheque especial. Depois disso, eu fiquei trabalhando ali naquele quiosque, acho que por uns 3 meses, sem tirar nada para mim, mas lucrando bem, assim, todos os meses, e esse lucro sendo reinvestido para quê? Para montar o estoque do negócio, né? Montar estoque, aí sim ter o que vender, e quanto mais estoque eu fui montando, mais ele foi vendendo, e depois dos 3 meses, o stand estava lindo, a loja estava linda, cheia de mercadoria, já tinha contratado uma pessoa, já tinha um prolabore interessante e dava lucro todos os meses. O que eu fiz depois disso? Eu montei outra loja. 2 meses depois, acho que 2 meses e meio depois eu montei uma outra loja. Mas aí é uma outra história que de repente eu te conto outro dia. O objetivo desse vídeo era te mostrar que você pode, correr riscos para poder montar o teu negócio. Na realidade, isso faz sentido. Se você não correr risco, ninguém vai correr risco no teu lugar. Mas esses riscos eles têm que ser muito bem calculados. Eu fiquei observando a loja antes, eu fiz cálculo de quantas recargas eu tinha que fazer, eu tinha já os equipamentos para fazer recarga, eu não tinha nenhuma mercadoria, mas não precisava delas para poder cumprir com aquela meta inicial. Eu não tinha mercadoria na loja, mas eu não precisava delas para cumprir com aquela meta, com aqueles resultados iniciais ali que eu tinha planejado. E tudo aconteceu assim de forma bem rápida. Eu assumi um risco de um aluguel alto, né? Para você ter uma noção, quando eu aluguei essa loja, né, e acabei tendo que convencer na época minha mãe, meu pai, meu tio para ser fiador, eles queriam que eu alugasse uma outra loja que ficava num outro ponto, cara, que não tinha movimento assim, mas era 10 vezes mais barato. Eu falei, cara, mas não rola ali, não tem movimento nenhum aqui, eu sei quanto que eu vou faturar. Eu estou aqui fiquei observando já esse stand vários dias. E aí eu acabei optando por tomar uma decisão como essa. Fiz um investimento em um aluguel que era 10 vezes mais caro do que um outro. Por quê? Porque eu sabia que aquele ponto ali ia fazer sentido. Para você pegar o conhecimento que eu te passei com essa história, pegar essa ideia e levar isso para o seu momento, para as decisões que você tem que tomar, o aprendizado principal é esse. Às vezes vale a pena você investir um pouco mais, tá? Para poder ter acesso a algo que vai dar mais retorno, né? Isso tem a ver com tráfego, isso tem a ver com ferramentas, isso tem a ver com despesas que você vai contrair inicialmente para o seu negócio, isso tem muito a ver com investimentos que você vai fazer. Então, é muito importante isso, você ter a noção que você precisa correr riscos, mas que esses riscos eles têm que ser extremamente calculados. Se você fizer isso ao longo da tua jornada como empreendedor, na tua jornada no mundo dos negócios, você vai ter aí uma chance, uma margem de acerto muito grande que vai te levar ao sucesso com certeza absoluta. Bom, galera, esse é o propósito do e-commerce na prática, a gente discutir negócios aqui no canal. E agora eu quero ver a sua opinião sobre essa história, a principal sacada que você tirou sobre essa história, deixa um comentário aqui embaixo, que eu vou fazer questão de ler todos os comentários e responder. Esse é o e-commerce na prática e para ter acesso aos nossos vídeos em primeira mão, se inscreve no canal e você vai ser avisado sempre que a gente postar um vídeo novo. Um grande abraço e até a próxima!